Amados, bom dia. Hoje é sexta-feira, é também dia 20 de março do ano da graça de 2026 e terminamos aqui o nosso recordar daquilo que Deus falou connosco através do Salmo 139 no passado domingo, usando o seminarista Gabriel, que nos conduziu ao longo deste texto a percebermos que nesta oração, nesta interação entre Davi e Deus, trazendo ao seu coração alguns aspectos do caráter de Deus, certamente, tal como necessariamente precisa de acontecer connosco, isso transformará e irá aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus quando nos lembramos que Ele é um Deus omnisciente, que sabe todas as coisas, um Deus que é omnipresente, está em todos os lugares, que tem todo o poder. E finalmente, Davi vem de uma forma também muito clara registar a justiça, a intervenção justa de Deus na nossa vida. Antes, porém, no versículo 18, no versículo 17 e 18, ele entre esta reflexão, coloca este pensamento absolutamente sublime. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, e jamais chegaria ao fim. Davi, de uma forma prática, aqui também a registar a majestade, a perfeição de Deus em tudo aquilo que Ele é, em tudo aquilo que nós conhecemos dele, embora, obviamente, ainda de uma forma tão limitada, porque não conseguimos ter um conhecimento pleno de Deus, mas nesta relação o Senhor nos permite conhecer alguns desses aspectos da sua existência, e Davi diz que eles são absolutamente maravilhosos e incontáveis. E então, a partir do versículo 19, ele vai primeiramente clamar por justiça sobre os outros, sobre aqueles que são perversos, sobre aqueles que se rebelam contra Deus. Mas no versículo 23 ele retoma aquilo que foi a forma de iniciar o Salmo. Ele retoma e clama pela intervenção de Deus justa sobre a sua vida. E neste ato, neste clamor, estão presentes, obviamente, a omnisciência, a omnipresença e o poder de Deus em intervir nas nossas vidas. E ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabendo Davi, certamente, que estando a lidar com um Deus justo, que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas e que está presente em todos os lugares, que este ato de intervenção de Deus na sua vida, certamente, em alguns momentos seria aparentemente incómodo, mas muito necessário. Ele sabe que necessita dessa intervenção de Deus. E por isso ele começou o Salmo exatamente clamando por essa intervenção, que Deus o pudesse sondar, reconhecendo que ele sabe, que ele conhece todas as coisas e que por isso a sua intervenção não está limitada por alguma barreira. Deus pode, conhece e vai fazer essa intervenção de Deus perfeita na nossa vida, e vai fazê-lo no exercício de uma justiça, de um Deus justo, perfeito, bondoso, que, como ele lembrou, é absolutamente maravilhoso. E só lembrar e pensar naquilo que Deus é absolutamente transformador para a vida de Davi e para a nossa vida. Amados, precisamos muito de ter permanentemente em nós e no nosso relacionamento e oração com o Pai este desejo, esta busca, esta disponibilidade para que Deus faça e execute
esta intervenção, de Deus sondar, de Deus examinar, de Deus cuidar do nosso coração, do nosso caminho, para que de facto nós possamos ser sempre encontrados no caminho certo, para o destino certo e fazendo este caminho da forma certa. Precisamos dessa intervenção de Deus na nossa vida. Tal como Davi, nós precisamos muito dessa intervenção de Deus na nossa vida. E vai fazer toda a diferença a nossa disponibilidade e o nosso desejo que isso aconteça. Para que Deus não tenha que, de alguma forma, agir de uma forma mais bruta e determinante que tantas vezes nós provocamos pela dureza do nosso coração, pela nossa insensibilidade, pela nossa rejeição desta intervenção de Deus, que precisa de ser constante, diária, permanente, para que nos possamos encontrar neste caminho que o Senhor deseja e que tem preparado para cada um de nós. Um forte abraço, com o desejo que possamos terminar esta semana da melhor forma, na proximidade do Pai. Continuamos a orar para que o Senhor continue a cuidar de nós, muitos de nós a passar, a lidar com situações difíceis, é verdade, mas buscando nele sempre o seu cuidado, a sua direção e a sua presença, ele certamente o fará. E querendo o Senhor, nos encontramos por aí. Até lá, bênçãos do Pai.